Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 316, o próximo capítulo, Deformações, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, dando sequência no vídeo de ontem, Hermínio Miranda, ele diz assim: este é o exemplo vivo da experiência mediúnica. Espíritos superiores e já redimidos seguem-nos a passos, até mesmo às profundezas da dor mais horrenda. Isso é verdade, viu, gente? Vou dar uma sequência aqui para eu comentar alguma coisa. Sem poderem interferir senão com uma prece ou uma vibração amorosa, pois o pobre companheiro transviado, nem mesmo a presença dos amigos maiores pode perceber. Isso é verdade, viu, gente? Por que nós sabemos que Deus é Pai? Isso é indiscutível. Porque se não fosse através do Pai, obviamente nós não existiríamos. Nada existiria. Então, quando nós dissemos assim, ou quando nós, assim pronunciamos, Deus é Pai, O amor do Pai é incondicional. Deus não desampara nenhum dos teus filhos. É preciso entender que em todos os ângulos, em todos os departamentos, em todos os quadrantes, em todos os lugares, Deus se faz presente. Inclusive, Ele não só se faz presente, porque é preciso dizer, todos nós nos encontramos em Deus. Da mesma forma que um peixe encontra-se dentro do oceano. Não sei se você conseguiu entender essa mensagem. O corpo de Deus é como se fosse o oceano. E nós, neste corpo, nos encontramos mergulhados. O que equivale a dizer que nós, mesmo que quiséssemos deixar Deus, sair de Deus, não conseguiríamos. Sabe por quê? Porque Deus é o único ser que preenche todo o universo. Todos os universos. Tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. Pois não sei se você consegue entender, mas um dia nós ainda havemos de estudar isso tudo, porque eu já estudei um pouco nos departamentos espirituais, por isso que eu digo isso. De forma que eu não estou aqui mentindo para ninguém, é algo que eu já estudei, mas um dia a humanidade vai desfrutar-se disso. Numa gota, num contra-gota, numa gota,
num contra-gota. De acordo com o microcosmo, existe universos e mais universos. Se eu disser para você que numa gota microscópica, no macrocosmo, ou melhor, no microcosmo, existe milhões de galáxias, você pode me dizer assim, pirou mesmo. Mas, gente, não se esqueça, aqui na Terra sempre houve necessidade dos precursores, pois você sabe muito bem o que aconteceu com Galileu Galilei quando ninguém acreditava no que ele dizia, pois todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo. Todo mundo naquela época acreditava que o Sol circundava a Terra, que os planetas circundavam a Terra. Depois foi provado por Galileu Galilei que a Terra e todos os planetas circundavam o Sol, e vocês viram o que fizeram com Galileu Galilei. Muitos séculos antes, a astronomia, juntamente com a Igreja Católica, acreditava que o céu era uma abóboda, todas chuviscadas de luz para clarear a nossa noite. E que além daquilo ali não existia mais nada. Também na época se acreditava que a Terra, a nossa Terra aqui, era mantida suspensa por 4 elefantes brancos. Olha aí o preconceito. Por que não 4 elefantes preto, marrom, iguais àqueles da África? É interessante que eu nunca vi na minha vida, e olha que eu já viajei um pouquinho por esse, né? Eu nunca vi um elefante branco. Será que foi pintado os elefantes na época? Que isso? Pois na época acreditavam que a Terra era mantida suspensa no espaço por 4 elefantes brancos. Mas vai mais além ainda, né? A imaginação fértil, negativa das pessoas, né? Principalmente os teologistas naquela época, né? Muitos acreditavam que a Terra era plana e que se você viajasse até determinada região, você podia cair num abismo profundo. São fases da ignorância do ser. Então, dizendo o que eu estou dizendo aqui, se as pessoas não raciocinar com bom senso, eles também me metem eu numa fogueira. Porque onde já se viu isso? Veja lá, né? Agora, nós precisamos entender que Deus sustenta a tua criação através da tua criação. Pois nesse exato momento, faz parte do tema, já estamos esmiuçando a história. Pois nesse exato momento, meu bem, creio que você já tomou banho, você já almoçou, já trabalhou, creio que você já jantou, né? Creio que você já fez muitas coisas. E nas regiões umbralinas, nesse instante, quantos bilhões de seres naquelas regiões mais profundas? Ah, Luiz, mas eles fizeram por merecer.
O cristão, ele não está aqui na terra para reparar o que o outro fez ou o que o outro deixou de fazer. O cristão está aqui para ajudar que tudo se melhore. Com todo respeito, nós não vamos entrar nesse mérito, mas para que você analise. Nós não fugimos dos desígnios de Deus. Você observa, não entrando nesse mérito, não vou tocar nesse assunto, só um exemplo. Você observa que os candidatos a vereadores, deputados, governadores, prefeitos, eles não têm apresentado um programa que beneficia a humanidade. Nenhum candidato possui um programa. Possui, Luiz? Não possui, gente. Isso que eles apresentam é uma técnica para poder enganar a humanidade, porque nós sabemos que tudo não passa de promessa. Porque eles sabem que a humanidade sofre de esquizofrenia. A humanidade sofre de amnésia. Os candidatos, na época da eleição, eles batem nas costas de todo mundo. Procura o candidato depois de 5 dias que ele foi eleito para ver se ele te recebe no gabinete dele. Se ele te recebeu, eu dou minha cara para você bater a tapa. Mas por que eles fazem isso? Porque nós somos coniventes com o comportamento deles. Nós adoramos ser enganado pela justiça, pela política, pelas trevas. Esses seres fazem o que quer de nós porque nós adoramos. Então você observa, os candidatos, eles se enfrentam num programa de TV para desmoralizar um e outro. Eles não se apresentam com a finalidade, com o objetivo de apresentar planos de governo para melhorar a humanidade, para ajudar a humanidade a se melhorar. Não é verdade? Pois eles se esquecem que nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele debatia política romana da época. Você sabia disso? Jesus, eu posso usar esse termo, Jesus foi o maior candidato que existiu há 2000 anos atrás e que ninguém pôde superá-lo. Tentado todas as vezes, ele sabia se desvincular do processo, pois quando apresentaram a ele uma moeda, ele perguntou, mais ou menos assim, mas de quem é esse rosto? É de César, Senhor? Para tentá-lo. De César? Sim. Pois então dê a César o que é de César e ao meu Pai o que é do meu Pai. Mestre, qual o maior mandamento das leis de Deus? Amarás o teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos abreviar a história, porque eu podia entrar em outros ângulos. Um dia, centenas de homens arrastando uma meretriz pelo cabelo, a joga nos pés do Cristo. Mestre,
todos os homens ali enfurecidos para tentar o mestre. Mestre, sim, esta mulher foi pega em adultério. E as leis mosaicas diz-nos que toda mulher pega em adultério deve ser delapidada, deve ser sacrificada, deve ser morta, apedrejada. As leis mosaicas assim diz. Que o Senhor tem a dizer a respeito desse caso? Jesus se abaixa e põe-se a escrever-se na areia, naquele local onde ele se encontrava. E em silêncio. Muitos, ao observar o que o mestre escrevia, adúlteros, promíscuos, corruptos. E o mestre se levanta e disse mais ou menos assim: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Isso não é um debate político? Jesus contra as leis mosaicas, que ele nunca foi contra as leis mosaicas. Jesus não foi contra Moisés, não. Mas ele nos veio, ou ele veio nos mostrar que daquele momento em diante, ele, como representante de Deus, ele trazia a mensagem divina, que enquanto foi necessário, o olho por olho, dente por dente, que é a lei de talião ensinada por Moisés, ele veio trazer a lei do amor, a lei da solidariedade, a lei do perdão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi necessária a lei de talião enquanto havia necessidade. Mas dali em diante, o mestre trazia de Deus uma nova lei, porque a humanidade já se encontrava em condições de absorvê-la. Pois aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E ele se abaixa, naturalmente, e continuou a escrever. Daí alguns segundos ele observa, estava ali ao seu lado apenas a meretriz. Então ele se levanta e mais ou menos a interroga assim: não te apedrejaram, minha filha? Não, mestre. Pois então, se não te acusaram, tampouco eu. Vais e de futuro não peques mais. Ele não estava exigindo e cobrando dela, não peques mais, tá? Ele não estava cobrando dela. Ele estava consolando-a. Pois vais, então, e de futuro, se esforce. Não peques mais. É pro teu bem. Mas vamos pensar por nós assim.
Se você pecar, Deus é Pai, procure se redimir, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Esse concede ao Filho a oportunidade da redimissão. Mas é interessante que a humanidade, justiça da terra, a política aqui na terra, a humanidade praticamente independente de política e de justiça, 99% da humanidade ainda não compreenderam as parábolas do Cristo delegada por ele há 2000 anos atrás a todos nós. Uma delas, esta: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. A segunda não é nenhuma parábola, mas um esclarecimento a respeito de que com a vinda do Cristo termina-se a lei de Talião. Aí eu te faço essa pergunta. Eu transfiro para você também, meu bem, porque eu sei que você é inteligente. Você acha que terminou a lei de Talião aqui na Terra com a chegada do Cristo? Não. Piorou. Você acha que o que o Cristo disse àqueles nossos irmãos, aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra, você acha que todo mundo deixou de acusar, de punir, de torturar, de desfazer uns dos outros? Gente, parece que a humanidade esqueceu dos mandamentos de Deus trazidos por Jesus, porque a lei de Talião está aí. O apedrejamento está aí, a acusação está aí, a humanidade está se matando através das ofensas e das humilhações. Nunca se viu tantas acusações, nunca se viu tanto apontamento de defeito quanto na atualidade. Outra coisa. Por que o Cristo se levantou e disse, olhou para todos ali presentes, aqueles homens, e disse: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E ele se abaixou e pôs-se novamente a escrever no chão. Por que ele tomou essa atitude? Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Porque o Cristo, ao bater os olhos naquela multidão, um número nosso, ele deparou com uns 100 homens ali presente e uma só prostituta, perdão do termo, seria meretriz, e uma só prostituta. Agora, quando ele bateu os olhos naqueles homens, ele viu que todos eles também eram prostitutos, que estavam acusando uma prostituta. Então, por que as leis mosaicas também não decretavam uma lei para punir aqueles prostitutos? Porque você sabe, às vezes muita pessoa não gosta de mim. Por que eu falo isso? Porque você sabe que só existe prostituta porque existe o prostituto. Ela está lá no ponto dela, meu bem. Mas se o homem não sair e for lá e pegar ela e ir para o motel, não acontece nada. Eu estou dizendo alguma coisa errada, gente? Coloque aí nos comentários se eu estou dizendo alguma coisa errada. Quantos milhões de homens
que deixam as suas mulheres em casas e saem para o mundo para trabalhar na boleia dos caminhões. E quantas prostitutas eles encontram pelo caminho. E a coitada da esposa dentro de casa, esperando o marido voltar, depois de 15, 20 dias, às vezes até um mês, 2 meses, como se ele fosse um santo. Mas depois dele ter se divertido com 10, 20 prostitutas na estrada. Não generalizando, tá? Não generalizando. Porque dizendo assim, pode dizer que tô falando que todo mundo não presta, não é assim não. Vamos separar o joio do trigo aí. Então, por que julgar só a mulher de prostituta? Por que acusá-la só ela de meretriz? O homem também é um prostituto. Pois se ele não a procura, não acontece nada, meu bem. Você concorda? Se ele não a busca, não acontece nada. Então Jesus viu isso. Jesus bateu os olhos e pensou assim, isso é meu agora, assim, ó. Jesus era mineiro. É daqui de Minas Gerais, Jesus. Jesus olhou em todo mundo e pensou assim, uai, por que eles estão querendo acusar ela, uai? De prostituta? Se todos são prostitutos, por que Moisés instituiu uma lei para poder punir só elas, uai? Quer saber de uma coisa, uai? Eu vou acabar com esse angu já, quer ver? Pois aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atirem a primeira pedra. Jesus transferiu aos prostitutos a responsabilidade de separar o joio do trigo. É aí que entra o livre-arbítrio, gente. Essa passagem é uma sabedoria imensa. É aí que entra o livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha. Todo mundo ali caindo em si, reconheceram-se que realmente eram portadores de defeito. E que se todo mundo ali se ela tinha que pagar, todo mundo também teria que pagar, porque eles também se reconheceram na condição de prostituto. Pois eu fico pasmo quando eu deparo com pessoas falando mal de outras pessoas. Mas aqueles que me conhecem, quando eles começam a articular alguma coisa, eu fico assim, é mesmo, isso, é isso daí. É a vida, né? Eu não caio nessa de me compactuar com o problema de ninguém, chega os que eu já tenho. Vamos raciocinar, gente? Você sabia a respeito dessa passagem de Jesus com a meretriz? Jesus só agiu dessa forma para com essa meretriz porque ele viu que os verdadeiros prostitutos encontravam-se na multidão. Que direito tinha eles de acusá-la? Nenhum. Então eu te faço a pergunta: que direito nós temos de acusar uns aos outros aqui na Terra? Que direito um político tem de falar mal da vida do outro político? A justiça, falar mal da justiça. Gente, nós temos que entender uma coisa. Todos nós fazemos parte da mesma farinha que encontra na mesma saca. Nenhum de nós aqui prestamos. Se aqui nos encontramos por misericórdia de Deus. Então que aproveitemos a oportunidade para hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Eu reconheço que eu não presto,
O meu amigo reconhece que ele não presta, o outro reconhece que ele não presta, mas eu tenho um projeto de governo. O outro tem um projeto de governo. Vamos respeitar o projeto de governo de cada um. E não o lado moral e pessoal de cada indivíduo. Porque se nós parar para analisar em matéria de moral e de caráter, não existe na face da terra um encarnado em condições de assumir o magistrado, a justiça, a política. Aponte-me um que eu calo a boca. Vamos para o próximo vídeo.